Olá pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, a gente continua tirando consequências do teorema do valor médio, né? É uma aula sobre... A gente vai falar mais um pouco sobre os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função, que na aula anterior né, o professor Tiago falou um pouco sobre isso, e sobre o teste da primeira derivada, e eu vou tentar chegar ainda hoje no teste da segunda derivada também. Tá legal? Então, lembrando que a gente está aqui falando de derivadas, né, já há várias aulas, desde a aula número 10, a gente está falando de derivadas. E a essa altura, a gente já cumpriu aqui as sessões 2.7 e 2.8, o capítulo 3 e uma parte do capítulo 4 do livro. Tá legal? A gente está vendo agora esses teoremas que são assim, né, que a partir da derivada de uma função, o que você consegue descobrir sobre a função? Né, o que você sabe dizer sobre uma função? Então, eu quero primeiro lembrar os teoremas que nós já vimos, tá certo? Os teoremas das aulas passadas. Agora, os problemas agora, eles envolvem você encadear um raciocínio que passa por todos esses teoremas, né? Então eu quero lembrar dos teoremas. O primeiro, na verdade, é um teorema sobre continuidade, que é o teorema do valor extremo. Que é aquele teorema que diz que se uma função é contínua em um intervalo fechado e limitado a b, então existem x1 e x2 que são o mínimo e máximo global dessa função no intervalo, né? Então esse é um primeiro teorema que nós vimos. A seguir vem o teorema de Fermat. O teorema de Fermat, ele diz que se você tem um ponto interior ao intervalo, que é um extremo local de uma função, então esse C é crítico, no sentido de que ou a derivada não existe nesse ponto, ou então se ela existe, ela tem que ser igual a zero. Então esse é o segundo teorema que foi discutido aqui. Bom, a seguir, na aula passada, teve o teorema de Rowley, que afirma que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, que é derivável no intervalo aberto, e que assume o mesmo valor nas extremidades do intervalo fechado, então, dentro do intervalo, vai ter algum ponto no qual a derivada se anula. Esse é o teorema de Rowley, da aula passada. E muito bem, o teorema de Rowley, ele é um caso particular do teorema do valor médio, né? Que é esse teorema que afirma que se uma função é contínua no intervalo fechado e derivável no interior, então vai ter um ponto C do interior, no qual a derivada da função coincide com a taxa de variação média da função no intervalo fechado, né? Então, pensando que f é uma função posição, por exemplo, você consegue garantir que, se você calcular a velocidade média num certo intervalo de tempo, vai ter que ter algum instante do tempo entre esses dois, né, em que a velocidade instantânea tem que ser igual à velocidade média. E bom, você pode reescrever essa conclusão aqui dessa maneira aqui, f de b menos f de a igual a f' de c b menos a. Então esses são os teoremas que foram discutidos até a aula de segunda-feira, né? E muito bem, o que a gente vai fazer hoje, para começar, na verdade, é aplicar este outro teorema, que é uma consequência do teorema do valor médio, que é um teorema que diz que se você tem uma função cuja derivada é positiva em um intervalo, então a função tem que ser crescente nesse intervalo. E que se a função tem derivada negativa, então a função é decrescente no intervalo. E eu quero comentar a demonstração desse teorema. A demonstração é super simples, é uma aplicação direta do teorema do valor médio, né? Basta você pegar dois pontos no intervalo aberto, e vamos pegar aqui x1 e x2, então de modo que o x2 é menor do que o x1. Então, o teorema do valor médio, ele garante que existe um Czinho no intervalo aberto, x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 é igual a f' de c vezes x2 menos x1. Perfeito. Agora, uma vez que x2 é menor do que x1, eu tenho que x2 menos x1, opa, aqui saiu errado, né? Aqui é x2 menos x1 menor do que zero, perdão. E f' de c é maior, então eu estou provando o item A aqui, tá bom? Eu estou provando o item A.
E aí então, bom, a derivada da função é positiva por hipótese. E essa diferença aqui, x2 menos x1, agora acho que eu escrevi errado aqui no slide, agora que eu estou vendo isso. Bom, eu quero concluir o quê? Eu vou fazer no quadro então, para corrigir esse erro aí. Então eu estou demonstrando que se f' de x é positivo para todo x num certo intervalo AB, então, aberto, né? Então, a função, então, f é crescente. Crescente no intervalo AB. Então, eu estou demonstrando isso aí. E a minha ideia aqui é pegar dois pontos no intervalo AB, né? AB, de modo que um esteja à esquerda do outro, né? Pegar x1 e x2 aqui no intervalo, com x1 menor do que x2. E daqui eu tenho que concluir que f de x1 é menor que f de x2. Certo? É isso que eu tenho que concluir. Então, o meu argumento aqui é o seguinte, aqui x1 menor que x2 é equivalente a x2 menos x1 ser maior do que zero. Enquanto que a conclusão na qual eu vou chegar é que a diferença f de x2 menos f de x1 tem que ser maior do que zero, né? Muito bem, então para isso eu escrevo f de x2 menos f de x1 como a derivada da função em um certo c que está entre x1 e x2, multiplicado, né, por x2 menos x1. E aqui, então, é que eu estou usando o teorema do valor médio, né? Tá certo? Agora, uma vez que x2 menos x1 é positivo, porque eu escolhi os pontos x1 e x2 dessa maneira, né? E uma vez que a derivada da função é positiva, por hipótese, né, eu estou assumindo isso, então eu descubro que o lado direito dessa equação é um produto de números positivos e, portanto, ele é positivo. E é isso. Então é uma consequência imediata do teorema do valor médio, que se uma função tem derivada positiva no intervalo, então ela é crescente nesse intervalo. Na hora de digitar ali eu confundi alguma coisa, enfim, a demonstração é essa aqui, tá legal? E é claro, né, o caso em que é decrescente, quer dizer, o caso em que a derivada é negativa, é inteiramente análogo, né? A única diferença aqui é que a derivada é negativa e, portanto, esse produto aqui vai ser negativo. E você conclui, então, que a função é decrescente, né? Tá bom. Então, eu queria fazer essa demonstração rapidinho, só para vocês verem de onde que vem esse critério, né, para você conseguir especificar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Muito bem. Alguma pergunta sobre o argumento aqui? No cálculo 1 nós fazemos poucas demonstrações, né, mas vira e mexe eu vou tentar fazer algumas, pelo menos dessa parte mais conceitual do assunto, né? Então, como um exemplo desse critério, vamos analisar essa função aí, 4x quadrado mais 1 sobre x, né? fx igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, observem que o domínio dessa função não tem o zero, né? O domínio da função é todos os reais menos o zero. Ou seja, os intervalos de crescimento e decrescimento da função vão estar contidos nesse domínio, né? E eu derivo a função, né? Então, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento se reduz a analisar o sinal da derivada da função. Então, derivo a função, dá 8x menos 1 sobre x quadrado. E para analisar o sinal dessa função, bom, na verdade, eu vou deixar ela assim mesmo. Eu vou, primeiro, encontrar os pontos críticos, tá certo?
Vou igualar a derivada a zero. Então essa daqui é a equação dos pontos críticos, que nesse caso então é 8x menos 1 sobre x quadrado igual a zero, que é equivalente a 8x igual a 1 sobre x ao quadrado, e que por sua vez é equivalente a 8x ao cubo igual a 1. Né? Igual a 1. Ou seja, eu tenho que a derivada da função é nula se e somente se x ao cubo é igual a 1/8. E x ao cubo é 1/8 se e somente se x é igual a meio. Né? Então, com isso, eu encontrei um ponto crítico da função. E aí é nesse ponto que talvez a derivada troque de sinal, né? Porque a derivada se anulou nesse ponto. Então, a gente tem que ver o sinal da derivada para a esquerda e para a direita desse ponto. Né? Então, agora eu vou fazer o quadro do sinal de f' de x. E nesse quadro, eu preciso marcar, bom, tem um ponto que está fora do domínio, né, que é o zero. E aí o outro ponto relevante é o meio. Né? Então aqui eu tenho esse zero, que é um ponto fora do domínio da função. O domínio dessa função são dois intervalos distintos, e os nossos teoremas são para intervalos. Então é importante você separar aí esses intervalos que são o domínio da função. Né? E o outro ponto importante aqui é o x igual a meio, né? X igual a meio. E aqui, a gente analisa, então, o sinal da derivada, né? Vou colocar aqui, então, f' de x. Muito bem, então, por exemplo, eu posso pensar na desigualdade aqui, 8x menos 1 sobre x quadrado. Vamos ver onde que essa função é positiva, né? Sabendo que ela se anula no meio já. Então, nesse caso, eu fico com 8x maior do que 1 sobre x ao quadrado. E, bom, x quadrado é um número sempre positivo nesse caso, né? Porque o x igual a zero está fora do domínio. Então, eu posso multiplicar ele dos dois lados da desigualdade e ficar com 8x cubo maior do que 1. Então, daqui para cá, eu usei que x quadrado é maior do que zero para todo x diferente de zero. E daqui eu posso multiplicar dos dois lados por 1/8, né? E fico com x ao cubo maior do que 1/8. Ou seja, x maior do que meio. Onde daqui para cá foi importante lembrar também que a função que eleva um número ao cubo é crescente. Tá certo? Então, a função gx igual a x cubo, ela é crescente. E vejam que cada uma dessas linhas é equivalente às outras. Né? Então, isso aqui são equivalências mesmo. Né? São equivalências. Quer dizer, você pode ler a conta de baixo para cima, tá certo? Que vai dar na mesma. Né? E, portanto, eu descobri, então, que a derivada é positiva se e somente se o x está à direita do meio. Né? Ou seja, a análise do sinal fica assim, a derivada é positiva à direita, ela se anula no x igual a meio, e para cá ela é negativa. E a conclusão, então, a respeito de f de x, usando o teorema que eu demonstrei ali, é que essa função vai ser decrescente no intervalo de menos infinito até zero, ela vai ser decrescente no intervalo 0, meio, e ela é crescente no intervalo meio mais infinito. Então, eu vou escrever essa conclusão aqui. A conclusão é que f é decrescente em menos infinito até zero e entre 0 e meio. E f é crescente
crescente no intervalo que vai de meio até mais infinito. Pronto, era isso, né? Uma análise do sinal da derivada. Eu tenho aqui o gráfico dessa função já pronto para mostrar para vocês. Está aí o gráfico, confirmando que minha análise está correta, né? Então você vê que a função é decrescente à esquerda do zero. E aí ela é decrescente entre o zero e o meio. Aqui no x igual a meio a gente tem a derivada nula, né? É um ponto crítico, então a reta tangente é horizontal. E aqui é um ponto onde a derivada troca de sinal. Então ela é negativa antes e a derivada fica positiva após o meio, né? Então, tá aí, minha análise tá batendo com o que dá o gráfico da função, né? Tudo bem? Oi. Bom, a pergunta dele é se a gente não precisava fazer o gráfico da derivada para analisar o sinal da derivada. Nesse caso, eu analisei o sinal algebricamente mesmo, né? Quer dizer, essa função aqui, 8x menos 1 sobre x quadrado, ela não tem um gráfico especialmente conhecido, né? Não é um gráfico que olhando para a fórmula, a gente já sabe qual que é o gráfico, né? Então, eu acho que a análise algébrica é um caminho mais curto nesse caso mesmo, né? Para descobrir o sinal. Mas nós podemos fazer o gráfico da derivada para confirmar, né, que essa análise de sinal está correta, né? Então, só um instante. Vamos lá, vamos fazer então. O gráfico da derivada, eu já tenho a fórmula para ela ali, né? A derivada está lá, 8x menos 1 sobre x quadrado. Então, vamos fazer aqui y igual a 8x menos 1 sobre x2. Pois é, então, aqui está o gráfico da derivada dessa função. E, de fato, a derivada troca de sinal no x igual a meio, né? Aparece aqui está o x igual a meio. E a derivada é negativa à esquerda e positiva à direita. Mas, como eu falei, esse não é um gráfico particularmente conhecido, né? Então, eu acho que, nesse caso, a análise algébrica talvez seja o caminho mais seguro mesmo. Tá bom? Beleza, então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Muito bem, e aí, então eu fiz mais um exemplo aí da análise do intervalo de crescimento e decrescimento. E agora vem esse teste da primeira derivada, né? Então vamos primeiro analisar esse enunciado. O enunciado é o seguinte: digamos que o C seja um ponto crítico de uma função contínua. A afirmação é que se o sinal da derivada da função ela muda de positivo para negativo no C, então f tem um máximo local em C. Enquanto que se o sinal da derivada muda de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. Muito bem, então nesse exemplo que eu acabei de fazer aqui, nós temos que a derivada trocou de sinal no x igual a meio, né? Quer dizer, essas flechinhas aqui já indicam que o que o teste da primeira derivada afirma, né? A função vinha decrescendo à esquerda no meio, e ela passa a crescer quando o x vai da esquerda para a direita do meio, né? E, portanto, esse ponto x igual a meio tem que ser um ponto de mínimo local dessa função. Faz sentido, né? Então, essa demonstração eu não vou fazer agora. Vou fazer algumas aplicações do teorema. Vamos logo ver esse primeiro exemplo. Então, o exemplo é o seguinte: vamos entender quem são os extremos relativos desse polinômio de grau 3 aí. 2x³ mais 3x² menos 36x.
E vejam que para você determinar os extremos relativos usando o teste da primeira derivada, você tem que saber os intervalos de crescimento e decrescimento também. Quer dizer, você tem que ver onde que a derivada troca de sinal, né? O teste da primeira derivada depende de conhecer esses pontos aí. Então eu vou precisar fazer essa mesma análise, só que a gente ainda vai concluir um pouquinho a mais, né? Vai concluir se tem máximos, mínimos locais, ou algo assim. Então, pessoal, eu vou apagar aqui, falei no começo da aula das correções à lista semanal 8, tá legal? Então, muito bem, qual que é a função mesmo? É f de x é uma cúbica, né? 2x cubo mais 3x quadrado menos 36x. O domínio é toda a reta real, né? A função é polinomial. E aí, a primeira coisa que eu faço é derivar a função, né? Então vai dar 6x quadrado mais 6x menos 36. E eu já vou fatorar para fora um 6 aqui, né? Escrever como 6x quadrado mais x menos 6. Tá bem? E, bom, o objetivo aqui é entender o sinal disso daí, né? E para isso é interessante a gente fatorar esse polinômio, né? Para escrever ele como um produto de fatores mais simples, de modo que a gente consiga analisar o sinal, né? Muito bem, então para isso eu vou calcular as raízes desse polinômio aqui. Vou calcular as raízes, mas aí eu vou calcular só do polinômio de dentro, né? O 6 aqui ele não vai interferir no sinal, né, dessa derivada. Então é x quadrado mais x menos 6 é igual a 0. É equivalente a x ser menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 6, né, dividido por 2. E, portanto, isso aqui é igual a menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Dentro da raiz está dando 25, né? 6 vezes 4 é 24, mais 1, 25. E, portanto, as minhas raízes são x igual a menos 1 menos 5, que é menos 6, dividido por 2, menos 3. E a outra é menos 1 mais 5, que é 4, dividido por 2, dá 2, né? Ou x igual a 2. Então eu descobri as raízes desse polinômio de grau 2 e, portanto, eu consigo fatorar ele, né? Ou seja, a derivada dessa função é 6 multiplicado por x mais 3 multiplicado por x menos 2. E eu faço isso porque o sinal de x mais 3 e o sinal de x menos 2 é fácil de analisar, né? Então, o sinal de f', os pontos relevantes aqui são o x igual a menos 3 e o x igual a 2. E aí, bom, eu tenho esse fatorzinho aí, x mais 3. X mais 3 é negativo à esquerda do menos 3 e positivo à direita. Enquanto que x menos 2 é negativo à esquerda do 2 e positivo à direita do 2. De modo que o produto deles, quando multiplicado por 6, né, o 6 é positivo, então ele não vai alterar o sinal aqui. Então eu já coloco aqui direto o sinal da derivada. Então à esquerda do menos 3, eu estou multiplicando dois fatores negativos, eu obtenho com isso um sinal positivo. Entre as duas raízes dá negativo. E aqui dá positivo. De modo, então, que os meus intervalos de crescimento e decrescimento estão já determinados, né? Eu tenho que a função cresce
à esquerda do menos 3, decresce entre o menos 3 e o 2 e cresce à direita do 2. Então aqui é o comportamento de f de x. Então vamos escrever as conclusões aqui. Quem são os intervalos de crescimento? Intervalos de crescimento, eles são então o intervalo de menos infinito até menos 3 e também do 2 até o mais infinito. Eu tenho um só intervalo de decrescimento, intervalo que é o intervalo menos 3, 2. E eu tenho, então, o teste da primeira derivada, né? Vejam só, a derivada trocou de sinal. De positivo para negativo no ponto x igual a menos 3. E, portanto, esse ponto é um ponto de máximo local. A função era crescente à esquerda, decrescente à direita, né? Então, esse ponto aí é um ponto de máximo local. Então, vou escrever aqui o teste da primeira derivada. Implica que x igual a menos 3 é máximo local e x igual a 2 é mínimo local, né? Mínimo local. É interessante também calcular os valores da função nesses pontos aí, né? Para descobrir qual que é o valor máximo e o valor mínimo local associados a esses pontos extremais aqui, né? Então, os valores max e mínimo local associados, eles são f de menos 3, que é... Bom, tem que substituir o valor ali, né? F de menos 3 é 2 vezes menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 36 vezes menos 3. Então, isso aqui dá 3 ao cubo é 27, né? Então aqui eu tenho menos 2 vezes 27, menos 54. 3 ao quadrado, bom, menos 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, né? Então, 3 vezes 9, 27. E aqui eu tenho menos 36 vezes menos 3, né? Então dá mais quanto? 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, então 108. Muito bem, então esse valor máximo, esse máximo relativo, né, ele é igual a, efetuando aí essas somas, né, então f de menos 3 aqui é menos 54 mais 20, então é menos 27, né, 108 menos 27, 81. Enquanto que o mínimo local, né, o valor mínimo local, que é f de 2, é 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, e tem um menos 36 vezes 2, né? 36 vezes 2. Que dá quanto? Dá, bom, 2 vezes 8, 16, mais 12, menos 72. Então esse aqui está dando 28, menos 72, né? Que é igual a, né, f de 2
2,44, é isso? 40, é menos, né? Menos 44, né? Ok. Então, com isso eu calculei os valores também máximo e mínimo locais dessa função. Eu também tenho o gráfico dela aqui, pronto já. Aí. Então, de fato, o menos 3 é um máximo local, no qual a função atinge o valor 81. E o 2 é um ponto de mínimo local, no qual a função atinge o valor menos 44. Vejam que são apenas locais, né? São apenas extremos relativos, porque essa função, os limites dela são mais infinito no mais infinito e menos infinito no menos infinito, de modo que ela não vai ter máximos e mínimos globais na reta real, né? Bom, é aquela coisa, se você pegar um intervalo fechado e limitado, sim, ela vai atingir valores máximos e mínimos absolutos. Mas se você deixar o x variar na reta real toda, aí não, né? Tem esses limites infinitos nos infinitos. Muito bem, então deu certo, né? Alguma pergunta? O esquema é sempre esse, né? Você precisa analisar o sinal da primeira derivada. E a gente consegue concluir dessa análise aí, não só os intervalos de crescimento e decrescimento, mas onde que estão os extremos locais da função, né? A novidade aqui é essa, a questão dos extremos locais. Então, nosso próximo exemplo envolve uma exponencial. É esse aqui. Agora vamos ver essa função aqui, x² e menos x. Vamos fazer essa análise. Então, a pergunta é a mesma, né? É para determinar onde que ela cresce, onde que decresce, quem são os extremos locais. E a função agora é x² e menos x. Então, logo de cara já deriva essa função, né? Aqui é um produto da 2x e menos x menos e menos x. Usando a regra da cadeia para derivar a segunda parte, né? Então, aqui foi uma regra do produto, que é a derivada de x², que é 2x, multiplicado por e menos x, mais, faltou, quer dizer, mais a primeira função, que é x², multiplicado pela derivada da segunda. Mas a derivada da segunda é uma derivada pela regra da cadeia, né? Então é a derivada da exponencial, que é a própria exponencial, aplicada em menos x, multiplicado pela derivada de menos x com relação a x. E é daí que vem esse menos aqui, né? Bom, perfeito. Agora, o que me interessa é analisar o sinal desse negócio aí. E para analisar o sinal disso daí, convém você colocar em evidência essa exponencial, tá certo? Então eu vou escrever a derivada como 2x menos x² multiplicado por e menos x. E lembre-se, né, o lembrete aqui é que a exponencial ela é sempre positiva. E menos x é maior que zero para todo x real. De modo que o sinal dessa derivada é determinado pelo fator polinomial, o 2x menos x². Nossa, aliás, dá para tirar mais um x em evidência, né? Que facilita ainda mais o trabalho, né? Então, um polinômio de grau 2, sem termo independente. Então, quer dizer, essa parte do sinal aqui está resolvida. Agora, esse polinômio de grau 2 já vem fatorado, né? Então, aqui eu tiro um x e fico com x vezes 2 menos x multiplicado por e menos x. Então, o sinal fica assim, né? Vou fazer o quadro direto. Quem são os pontos importantes, né? O x igual a 0 e o x igual a 2, que são os pontos críticos, né, dessa função aí. Então, aqui eu tenho o x igual a 0 e o x igual a 2.
E bom, a exponencial não se anula nunca, né? Então não preciso nem colocar ela na listinha aqui. Muito bem. Então, o fator x, ele é negativo antes do zero e positivo depois, enquanto que o fator 2 menos x, ele é positivo à esquerda do 2 e negativo à direita do 2. Né? Quer dizer, o gráfico dessa função afim aqui é assim, né? Onde aqui está o 2, certo? Ele cruza com o eixo x. Esse aqui é o gráfico miniatura desse termo aqui. Bom, eu vou até colocar aqui na lista, né, para enfatizar que e menos x é positivo sempre. Né? Então isso não vai alterar o sinal da derivada. E aí o sinal da derivada, então, ficou assim, né? Aqui é menos, aqui é mais, e aqui é menos. De modo que o comportamento da função ela decresce nesse intervalo menos infinito até zero, e ela cresce no intervalo entre 0 e 2, e ela decresce a partir do 2. Né? Vamos escrever essa conclusão aqui. Ou seja, então, o intervalos de decrescimento, né? São 2 intervalos de decrescimento. Você tem o menos infinito, 0, e o 2 mais infinito. Eu tenho um só intervalo de crescimento, né? Intervalo de crescimento, que vai ser o intervalo entre o 0 e o 2, né? E a conclusão, então, olhando para essas setinhas ali, né, é que o 0 é um ponto de mínimo local e o 2 é um ponto de máximo local da função. Não é? Então, nesse caso aqui, o teste da primeira derivada ele garante, então, isso, né, que 0 é mínimo local, x é igual a 0 é mínimo local, e também o x igual a 2 é máximo local, né? É máximo local. E também vamos logo calcular os valores extremais, né? Os valores. Os valores aqui são f de 0, que é 0 ao quadrado elevado a menos 0, né? 0 ao quadrado elevado a menos 0, isso é 0. E o f de 2 é igual a 4 e elevado a menos 2, né? E o e a menos 2 a gente pode deixar assim mesmo. Pronto. Então essa é a análise dessa função aí. Eu também tenho o gráfico dela já pronto. E está aí o gráfico, olha só. O limite dessa função no menos infinito é mais infinito, né? E menos x quando x vai para menos infinito, vai para mais infinito, né? Multiplicado por x quadrado, que vai para mais infinito. Então vai para mais infinito. Então, o gráfico da função vem lá de cima. Aí ele atinge esse mínimo aqui, esse mínimo local, tá vendo? Que é o 0, 0. E aí o gráfico passa a subir, né? A gente entra nesse intervalo de crescimento aqui, certo? Até que no ponto 2, x igual a 2, a função para de crescer e volta a decrescer.
E nesse caso, a gente tem uma assíntota horizontal aqui, né? Se você calcular o limite para x indo para mais infinito, você vai ter e menos infinito, que está indo para zero, né? E o x quadrado, que está indo para mais infinito. Mas é um exercício de L'Hopital, daí você mostrar que esse limite vai a zero. Tá certo? Você pode usar a regra de L'Hopital para calcular o limite no mais infinito e descobrir que o zero é uma assíntota horizontal aqui. E aí, então, acaba que o 0,0, na verdade, é um mínimo global, né? Então, o teste da primeira derivada garante que ele é um mínimo local. Entretanto, olhando um pouco melhor para a função, você acaba descobrindo que ele é um mínimo global também. Enquanto que o 2 é só máximo local. Essa função, quando x varia em R, ela não atinge um máximo global, né? Tá bom? Ela vai para mais infinito aqui. Tá aí a análise de mais uma, então. Tá bem? Alguma pergunta? Então, depende de quê? Depende de saber calcular as derivadas e depende de conseguir analisar o sinal da derivada, né? Tá certo? A nossa técnica, ela funciona desde que você consiga fazer essas duas coisas aí, né? Vamos ver agora uma função racional. Essa função aqui, a função x dividido por x quadrado mais 1. A mesma análise, né? Entender onde cresce, onde decresce e descobrir os máximos e mínimos locais. Agora, então é aqui, né? Então é uma função racional que o domínio é toda a reta real, né? Você vê que o denominador é x quadrado mais 1. Vou colocar aqui a fórmula, né? F de x, então é x quadrado mais 1 que divide x. E bom, o domínio dessa função é toda a reta real, quer dizer, um intervalo, né? Então, os nossos teoremas eles se aplicam a esse intervalo aí. Porque o x quadrado mais 1 é sempre positivo, certo? E aí, vamos lá, né? A derivada dessa função é por regra do quociente, né? Então, é a derivada da função de cima, que é 1 vezes a de baixo, x quadrado mais 1, menos a função de cima multiplicada pela derivada da função de baixo, que é 2x, né? Dividido pela função de baixo elevado ao quadrado, né? Ao quadrado. Então, lembrem-se que o objetivo aqui é analisar o sinal disso daí, né? E para analisar o sinal disso daí, facilita muito a vida você lembrar que um quadrado, que é o que está aqui no denominador, né? Ele é sempre não negativo, tá certo? Então, esse x quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui não dá trabalho para a gente, né? Esse aqui é sempre maior ou igual que zero, e não é ele que vai alterar o sinal. Então, quem manda, isso vale para qualquer função racional, tá certo? Você pega uma função racional, quando você deriva, a regra do quociente te dá o denominador aqui, que é a função de baixo ao quadrado, tá certo? Então, para qualquer função racional, sempre vai ter aqui embaixo um quadrado, ou uma potência 4, ou enfim, algo assim, de modo que o sinal de baixo não, né, nunca é negativo, tá bom? Então, quem manda no sinal desse negócio aqui é o sinal do numerador. E é nesse numerador que a gente tem que trabalhar para conseguir botar numa forma que a gente consiga analisar o sinal, certo? Então, nesse caso, vamos fazer uma continha aqui, vamos ver, eu vou escrever assim, é x quadrado mais 1, menos 2x quadrado. Então, está dando menos x ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu vou até escrever essa observação que eu falei, tá certo? Que é a seguinte. Como x ao quadrado mais 1 ao quadrado é maior ou igual que zero, nesse caso é maior que zero, né, para todo x real, o sinal da f' da derivada, ele é o sinal do que está no numerador, né? O sinal do numerador, menos x quadrado mais 1. E esse sinal a gente analisa com facilidade, né? Quer dizer, o gráfico, nesse caso, é uma parábola de ponta cabeça, deslocada 1 para cima, né? Fazer
um esboço rápido aqui. O gráfico é algo assim, né? Y igual a menos x quadrado mais 1. 1 e menos 1. Então eu já sei que essa figura já contém a análise do sinal. Mas eu vou fazer algebricamente também para assegurar que está tudo certo mesmo. Então, eu fatorando, eu tenho que 1 menos x quadrado é igual a 1 menos x, 1 mais x. É uma diferença de quadrados, 1 ao quadrado menos x ao quadrado. E aí, então, os pontos importantes aqui são o menos 1 e o 1, né? São os pontos críticos, tá certo? Que são os pontos onde a derivada se anula. E aí aqui eu tenho o fator 1 menos x e o fator 1 mais x. Então, como é que fica aqui? 1 mais x, 1 mais x. Troca de sinal no x igual a menos 1. Aqui é positivo, positivo e negativo. Enquanto que 1 menos x, troca de sinal no 1, sendo negativo à direita e positivo à esquerda. E aí, então, o produto dos dois, que é quem dá o sinal da derivada, já posso colocar aqui o sinal da derivada, ele fica como previsto, assim, fica positivo entre o menos 1 e 1 e negativo caso contrário. De modo que a análise do crescimento e do decrescimento, a conclusão dela é essa daqui, decresce aqui, cresce aqui e decresce aqui. Então vamos sumarizar aqui a conclusão, A conclusão de que então o intervalo de decrescimento são dois, São dois intervalos de decrescimento. Temos aqui então o menos infinito até menos 1 e o 1 até mais infinito. O intervalo de crescimento é o intervalo menos 1, 1. E a gente tem o teste da primeira derivada, garantindo aí que o ponto menos 1 é um ponto de mínimo local, enquanto que o 1 é máximo local, É um máximo local. É bom calcular os valores também. Os valores aqui. O f de menos 1 é quanto? Tem que substituir naquela primeira fórmula, menos meio. Menos 1 dividido por 1 mais 1. Enquanto que f de 1 é meio. Meio. Tá aí. Então, essa é a minha análise da primeira derivada dessa função. O gráfico dela é assim, olha só. A gente tem, então, o mínimo local, que acabou que é um mínimo global também, Menos 1, no qual a função atinge o valor menos meio. E também o ponto aqui de máximo local, que também é um máximo global nesse caso, Que é o ponto x igual a 1, que dá um 1 meio aqui no gráfico, Tá vendo? Isso aqui é uma função ímpar, f de menos x é igual a menos f de x. Então o gráfico tem essa simetria mesmo.
E temos uma assíntota horizontal aqui, né? O eixo x é uma assíntota horizontal, que você pode confirmar aí calculando os limites no mais e no menos infinito, né? Quer dizer, no mais e no menos infinito, quem ganha aqui é o x², né? E aí a função vai a zero. Pronto. Então está aí uma função racional, analisada por esse método da primeira derivada, né? Bom, para que a gente está caminhando aqui? Nós estamos caminhando para conseguir, analisando a derivada de uma função e a segunda derivada, quer dizer, agora eu vou começar a falar de coisas que envolvem a segunda derivada também. Por enquanto a gente só tirou conclusões da primeira derivada, né? Agora vai, né, começar a surgir a segunda derivada. Mas o objetivo aqui é chegar no seguinte: logo mais a gente já vai ser capaz de traçar o gráfico de uma função, simplesmente derivando, analisando o sinal da derivada e calculando a segunda derivada e também o sinal da segunda derivada. Na aula seguinte a gente já vai fazer isso, a gente vai realmente traçar na mão o gráfico de algumas funções aí, fazendo esse tipo de análise. Até por isso que eu estou comentando sobre as assíntotas, sobre os limites, né? Porque na hora de descobrir o gráfico de uma função, a gente vai precisar calcular esses limites também. Tá legal, alguma pergunta até aqui? Muito bem, então o próximo assunto é a concavidade. A gente vai ter mais uma palavrinha então, para descrever os gráficos das funções, tá bem? E nós temos essa definição de concavidade de uma função. Então, para não ficar falando em pico, vale, boca, barriga, coisas assim, a gente define o que é a concavidade de uma função, tá certo? A definição é um pouco complicada, né? A definição é a seguinte: uma função derivável em intervalo aberto, né? F é uma função derivável em intervalo aberto, e você pega cada ponto nesse intervalo e olha para a função cujo gráfico é a reta tangente ao gráfico da função no ponto P, F de P. Então essa função aqui é aquela que na aula sobre aproximações lineares a gente chamou de L. Tá bom? É aquela função, é a mesma que a gente chama de T. T de tangente, né? Mas naquela aula lá, a gente chamava ela de L. Perfeito. Então, a gente diz que a função f ela tem concavidade para cima no intervalo I, se o gráfico da função ficar sempre acima do gráfico dessa função t, que é a reta tangente, né? Então, quer dizer, se o gráfico de uma função fica acima de todas as retas tangentes a ele num intervalo, a gente diz que essa função tem concavidade para cima. Enquanto que, se o gráfico da função sempre fica abaixo das retas tangentes, a gente diz que a concavidade é para baixo. Então, isso aqui exige um desenho, né, para entender essa definição. Então, digamos, eu vou desenhar o gráfico aqui, né? Aqui, eu estou desenhando o gráfico de uma função que tem concavidade para cima. Quer dizer, a tal da boca para cima, né? Que é como eu costumo falar. Você passa qualquer tangente, tem que ser para todas as tangentes, tá certo? Não é para uma tangente ou outra, não, tem que ser para todas as tangentes. Veja que o gráfico sempre fica acima, né, de todas as tangentes em um certo intervalo aqui, né? Tá bem? Então, algo assim, né? Tá certo? Eu desenhei aqui 4 tangentes e o gráfico ficando acima dessas 4 tangentes. Vou até destacar o gráfico de outra cor aqui, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Aqui, então, o gráfico amarelinho com cavidade para cima, tá certo? Concavidade para cima. E, bom, a concavidade para baixo é isso aqui de ponta cabeça, tá certo? Então, o gráfico de uma função aqui sempre abaixo das suas retas tangentes. Tá, 3 tá bom já, né? Então aqui tá um gráfico
com concavidade para baixo. Essa é a definição. Uma definição um pouco difícil de entender, porque tem X, tem P, para todo P, para tudo, mas a figura é essa, tá bom? A concavidade para baixo. Agora, essa definição tem um problema, né, que é o seguinte: se você tentar verificar isso para uma função, né, se eu te der uma função, para você verificar em qual das duas situações, se é que você vai estar em uma das duas situações, parece uma coisa difícil de fazer, porque você tem que calcular a função cujo gráfico é a reta tangente a cada ponto do gráfico e verificar se tem uma desigualdade ali acontecendo ou não. Então, na verdade, para verificar se a concavidade é de um jeito ou de outro, a gente tem um critério, tá certo? Existe um teorema que te garante o seguinte. O teorema é: se você tiver uma função que tem segundas derivadas, que tem a primeira e tem a segunda derivada, se a segunda derivada for positiva, então f tem concavidade voltada para cima no intervalo. E se a segunda derivada for negativa, então f tem concavidade para baixo no intervalo. Então a gente tem esse teorema que transforma o problema de decidir a concavidade de uma função em você analisar o sinal da segunda derivada da função, que é uma coisa aparentemente mais fácil de fazer, né? Tá legal? Também não vou fazer a demonstração desse teorema agora, mas vamos refletir um pouco sobre por que isso aqui faz sentido, tá certo? Olha só, se a segunda derivada da sua função é positiva, isso quer dizer que a derivada da sua função é uma função crescente. Eu vou até escrever isso aqui. Quer dizer, por que é razoável esse enunciado, né? Eu não vou fazer a demonstração matemática, mas para vocês se lembrarem de como é que funciona esse negócio, né? Eu vou fazer uma observação aqui. A observação é que se a segunda derivada de uma função é positiva para todo x em um certo intervalo, então isso significa que a derivada da tua função é crescente. É crescente no certo intervalo. E bom, e se a segunda derivada é negativa, então a derivada é decrescente, né? E vejam que o que está nessa figura de cima, aqui, da concavidade para cima, é o quê? Bom, é exatamente uma derivada crescente, né? A gente tem aqui as retas tangentes com inclinação negativa, aí uma reta tangente com uma inclinação um pouco menos negativa, tá certo? A gente tem aqui uma reta tangente horizontal com inclinação zero, e depois retas tangentes com inclinação positiva, tá vendo? Então nessa figura de cima, analisando a inclinação das retas tangentes, você percebe que essa inclinação está crescendo ao longo, né, no intervalo, tá bom? Então esse enunciado é razoável, né? Segunda derivada positiva implica que a derivada é crescente, e derivada crescente diz que as retas tangentes estão se comportando dessa maneira aqui, né? Enquanto que na figura de baixo, a gente tem a inclinação da reta tangente decrescendo, né? A gente tem a função derivada decrescendo no intervalo, então isso segunda derivada negativa, não é? Eu vou completar a minha análise aqui, né? Vai f de x, f duas linhas menor que zero, para todo x no intervalo, implica que f' de x é decrescente em I. Então você pode, para lembrar desse resultado, pensar um pouquinho desse jeito, né? Pensar se as inclinações estão crescendo ou decrescendo na medida que você varia o ponto no teu gráfico. E uma outra maneira de se lembrar desse teorema é você pegando um caso conhecido, pegar uma função que você sabe qual que é a concavidade dela, e aplicando o critério para ver o que acontece, né? Então, se você ficar em dúvida a respeito desse teorema, pensa sempre na parábola, tá certo? Uma segunda observação é a seguinte: bom, a parábola, a gente sabe bastante coisa sobre ela, né? Então, você pode pegar uma parábola, né? Uma segunda observação aqui é a seguinte: é a função y igual a f de x,
ax² mais bx mais c. Quando você deriva uma vez, isso aqui dá 2ax mais b. E quando você deriva duas vezes, isso aqui dá, quanto é que dá? Dá 2a, né? 2a. Então, bom, uma coisa sobre as parábolas é que quem decide se ela tem a boca para cima ou a boca para baixo, quer dizer, ou seja, quem decide a concavidade é o sinal do a, né? E aí o teorema está falando isso, tá bom? Então, nesse caso familiar aqui, o caso de ax² mais bx mais c, veja que é o sinal da segunda derivada. A segunda derivada é constante e o sinal é igual ao sinal de a, né? Tá certo? O sinal da segunda derivada é igual ao sinal do azinho. Então, essa é uma maneira de lembrar também quando que a concavidade é para cima ou para baixo, né? Dependendo do sinal. Ou seja, né, se o azinho é positivo, a parábola é assim e você tem concavidade voltada para cima. Enquanto que se o azinho é negativo, a parábola é assim e você tem concavidade voltada para baixo. Então isso também é uma maneira de se lembrar dessa relação entre o sinal da segunda derivada e a concavidade, né? Pegando esse exemplo familiar aí. Perfeito. Muito bem, e aí tem essa mais uma palavra aqui para o nosso vocabulário a respeito de funções, né? Que são esses pontos de inflexão. Então a definição é a seguinte: um ponto de inflexão de uma função contínua é um ponto no qual a concavidade da tua função muda. Então, se a concavidade for voltada para cima de um lado do ponto e voltada para baixo do outro lado do ponto, a gente chama esse ponto de inflexão do gráfico de uma função. Então eu introduzi aqui duas palavras novas, uma é concavidade e a outra é ponto de inflexão, né? Temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa cúbica. Ó, x menos 5 ao cubo mais 1, quer dizer, pegou x cubo, transladou 5 para a direita e 1 para cima, né? Aqui está a fórmula. Esse ponto aqui, que é o ponto que corresponderia ao zero da função x cubo, né? Ele é um ponto de inflexão, tá vendo? A concavidade é voltada para baixo antes dele e voltada para cima à direita dele. Então tá aí um exemplo de um ponto de inflexão em um gráfico. Nesse caso aqui, a função uma de grau 4, 3x4 menos 5x cubo. Temos dois pontos de inflexão. Um ponto de inflexão é o 0, 0, aqui. E um outro ponto de inflexão, bom, a coordenada não está marcada aqui, mas ele está aqui, né? Ele é onde a função troca de concavidade. Tá vendo? Concavidade voltada para cima, à direita, e concavidade voltada para baixo, à esquerda. Muito bem, e aí a questão é como que a gente calcula essas coisas, né? Como é que você determina, então, esses intervalos de concavidade voltada para cima ou para baixo e também os pontos de inflexão. Tá bem, então deu para entender quem são os pontos de inflexão? Oi? Não, a pergunta é se os pontos de inflexão, se eles são extremos globais, né? Então, nesse exemplo já dá para ver que não, por exemplo. Esse ponto de inflexão, ele não é nem de máximo, nem de mínimo, e nem esse, né? E nem esse aqui. Então, não tem uma relação direta entre as duas coisas, né? Nesse caso também não. Nesse caso aqui, um ponto de inflexão que não é nem máximo e nem mínimo, tá vendo? Existe uma diferença entre esses dois, que é a seguinte: nesse ponto, esse aqui é um ponto crítico, né? Nesse caso aqui, a reta tangente é horizontal, tá certo? Se você derivar essa função e calcular no x igual a 5, vai dar 0. A tangente é horizontal. Então, esse ponto de inflexão é um ponto crítico, mas ele é um ponto crítico que não é nem máximo e nem mínimo, nem local e nem global, né? Tá bem? Enquanto que nesse caso aqui, você tem um ponto de inflexão que é ponto crítico, em que a tangente ao gráfico é horizontal, mas que é um ponto crítico que não é nem máximo e nem mínimo, e
você tem um outro ponto de inflexão em que a primeira derivada não é nula. Está vendo? É um ponto de inflexão que não é ponto crítico. E, portanto, não tem nem chance de ser máximo ou mínimo local, né? Então, são coisas aparentemente independentes, né? O que a gente pode se perguntar é o seguinte, será que será que nunca um ponto de inflexão vai ser máximo ou mínimo? Olhando para as figuras, a gente tem essa impressão, né? Quando a concavidade muda, a impressão que dá é que esse ponto não pode ser nem máximo nem mínimo global, né? Ou local. Mas eu não estou afirmando nada nesse sentido, não. Vamos deixar isso em suspenso por enquanto e pensar nisso com mais calma nos exemplos, né? Muito bem, então vamos fazer umas continhas, né? E decidir a respeito dessa função cúbica. Quem que são os pontos de inflexão e também analisar a concavidade do gráfico dessa função. Tá bem? Então o que tem que fazer é derivar duas vezes e analisar o sinal. É isso. Então é uma cúbica. Quando eu derivar duas vezes, vai dar uma função afim. E a análise do sinal vai ser bem tranquila, né? Um exemplo é o seguinte. Eu tenho a função f x cubo menos 3x² menos 9x. Então eu derivo uma vez 3x² menos 6x menos 9. E eu derivo de novo. E descubro então isso aqui é 6x menos 6. Que é igual a 6 vezes x menos 1. Então o sinal da segunda derivada é fácil de analisar, né? Você tem só o x igual a 1, que anula a segunda derivada, né? E a segunda derivada, eu vou até colocar direto já aqui, f duas linhas de x, ela é positiva à direita do menos 1 e negativa à esquerda. E, portanto, a concavidade dessa função é voltada para baixo no intervalo de menos infinito até 1 e voltada para cima no intervalo de 1 até mais infinito. Essa aqui, então, é a concavidade, né? E muito bem, uma vez que a concavidade da função mudou no ponto x igual a 1, o ponto x igual a 1 é um ponto de inflexão, né? Então vamos escrever essas conclusões aqui. Então, ou seja, né? F tem concavidade. Concavidade voltada para cima, né? Voltada para cima no intervalo que vai do menos infinito até o 1 e voltada para baixo no intervalo que vai do 1 até o mais infinito. E, portanto, você tem uma troca de concavidade no ponto x igual a 1. E esse ponto é, então, um ponto de inflexão. E logo, x igual a 1 é ponto de inflexão. Beleza. Tem o gráfico dela aqui. Ah, não, vamos fazer o gráfico no GeoGebra para confirmar, né? A função aqui era y igual a menos 9x, né? 9x menos 3x². 3x² menos 6x. 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 3x² menos 6x.
mais x ao cubo. Bom, pois é, deu certo então, né? À esquerda do zero, a gente vê a concavidade voltada para baixo, né? Aqui. E à direita do zero, a gente vê a concavidade voltada para cima. De modo que a concavidade troca no x igual a zero, e o zero é um ponto de inflexão. Então, pronto. Então é isso que a gente descobre fazendo a análise do sinal da segunda derivada de uma função. E, mais uma vez, observando aqui que isso não... Quer dizer, isso não tem nada a ver com os pontos críticos da função, né? No caso, a análise de pontos críticos, máximos e mínimos locais, por enquanto, ela passaria pela primeira derivada, né? Aqui a gente analisou o sinal da segunda derivada. É verdade que tem um teste da segunda derivada, mas eu não falei dele ainda, né? Quer dizer, o resultado é assim: se a primeira derivada é nula e a segunda derivada é positiva, então o teu ponto é ponto de mínimo local. E se você tem a primeira derivada nula e a segunda derivada negativa, então teu ponto é ponto de máximo local. Esse é o teste da segunda derivada, mas eu não falei dele ainda. Eu falei, mas não falei, tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos de análise de concavidade primeiro. Mas vejam que já dá para ir intuindo o que está acontecendo, né? Se você tem uma concavidade voltada para cima e um ponto crítico, é esperado que você tenha ali um mínimo local, enfim. Vou fazer outro exemplo aqui. Agora é o exemplo da função racional, né? É aquela mesma função racional. Então vamos aproveitar que o gráfico dela já está aqui e vamos dar uma espiada no gráfico para ver o que a gente espera chegar, né, fazendo as contas. Opa. Então era o gráfico, esse gráfico aqui, né? X dividido por x quadrado mais 1. Bom, pois é. Olhando para esse gráfico aqui, eu tenho a sensação de que em algum lugar perto aqui do 2, né, um pouco antes do 2, eu diria, a gente tem uma troca de concavidade, né? Tem um ponto de inflexão aqui. Você vê que a concavidade entre o zero e algum ponto aqui é voltada para baixo, e daqui para frente a concavidade é voltada para cima, né? O gráfico dá essa troca de concavidade. E algo simétrico aqui do outro lado, né? É claro que, bom, como a função é ímpar, né, a gente esperava isso mesmo. Então, vamos fazer as contas e descobrir exatamente quem que é esse ponto de inflexão aqui. Tá certo? Então, estamos analisando essa função aí, x dividido por 1 mais x quadrado. Então vamos lá, gente, respirem fundo que as contas desse aí são mais compridas, tá bem? Então vamos lá. A primeira derivada eu já calculei, né? Cadê? Então, x dividido por 1 mais x quadrado, né? Tá, então a primeira derivada a gente acabou de calcular, né? E ela dava, era menos x quadrado mais 1 dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado, né? Tá certo? Essa aí é a conta que a gente fez agora há pouco. E aí eu vou ter que calcular a segunda derivada, né? Então é nesse ponto que a conta é um pouco extensa, porque fica assim, né? A segunda derivada é a derivada da função de cima multiplicado pela função de baixo. Então você tem que colocar aqui menos 2x, que é a derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a função de cima multiplicado pela derivada da função de baixo. A derivada dessa função aí do denominador, eu vou fazer pela regra da cadeia. Então é 2 vezes 1 mais x quadrado multiplicado por 2x. E aí eu divido tudo isso por 1
mais x ao quadrado. E aí a quarta potência, né, que é o quadrado do denominador. Então é aquela coisa, a gente quer analisar o sinal. O sinal do denominador é sempre positivo. Nesse caso não se anula, né? Então isso aqui, 1 mais x quadrado à quarta, deixa assim mesmo. Não mexe nisso aí não, porque para analisar o sinal, isso aí te ajuda, tá bom? Deixa ele assim mesmo. O que a gente tem que fazer é transformar essa expressão do numerador em alguma coisa cujo sinal seja, né, compreensível, tá certo? Então, nesse caso, o que eu vou fazer é, eu vou abrir todos esses produtos aqui e vou descobrir que polinômio que é esse, né? Tá bom? Eu vou fazer assim, então. Eu vou pegar e escrever... Então, eu tenho menos 2x multiplicando 1 mais x quadrado ao quadrado, né? Isso aqui é 1 mais 2x quadrado mais x à quarta, né? E aí aqui é menos, eu vou primeiro efetuar os produtos aqui de dentro, tá bom? Menos x quadrado mais 1. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4x, né? 4x mais 4x cubo. Certo? Agora vamos efetuar os outros produtos, né? Então aqui, isso aqui é tudo dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta. E, muito bem, então vamos efetuar esses primeiros aqui. Então aqui eu tenho menos 2x menos 4x cubo menos 2x à quinta. E aí é menos, agora eu vou efetuar esses aqui. Então isso aqui está dando menos 4x cubo, né? Menos 4x à quinta, que é esse menos x quadrado com esse 4x cubo. Agora é mais 1 com 4x, né? Mais 4x. E aí é o mais 1 com 4x cubo também, né? Mais 4x ao cubo. É tudo isso aqui dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta. Bom, e vamos ver que polinômio que eu tenho no numerador, né? Então, esse menos 4x cubo está anulando esse, né? Eu tenho, então, vamos escrever as potências na ordem decrescente, né? Eu vou escrever primeiro a potência 5, então. Então fica menos 4x à quinta, menos 2x à quinta, né? Então isso dá 2x à quinta. Agora potência 4, bom, não tem potência 4. Potência 3, temos o menos 4x cubo aqui. Potência 2, também não tem potência 2. Potência 1, potência 1 tem menos 2x, menos 4x. Então tem menos 6x. Tudo isso aqui dividido por 1 mais x2 elevado à quarta potência. Então no final das contas eu cheguei nesse polinômio de grau 5 aí. 2x à quinta menos 4x cubo menos 6x. Agora veja bem, isso poderia ser um problema, porque eu tenho que fatorar esse polinômio para poder analisar o sinal dele, né? E fatorar um polinômio de grau 5 não é uma tarefa das mais fáceis não, quer dizer, não existe uma maneira completamente geral de fazer isso. Mas, como isso aqui é um exercício de cálculo 1, alguém tomou o cuidado de escolher os números de um jeito que esse polinômio de grau 5 aqui, a gente sabe sim fatorar, né? Veja que tem um x prontinho para ser colocado em evidência aqui, né? Tá bom, então vamos colocar o x em evidência. Na verdade eu vou colocar 2x em evidência, inclusive, e vou ficar aqui com x4 menos 2x quadrado menos 3. Tá legal?
tudo isso aqui dividido por 1 mais x2 a quarta. Então essa é a minha segunda derivada, né? Agora, bom, caímos no problema de fatorar um polinômio de grau 4 agora, que também não é das coisas mais simples. Apesar de ter um método geral para fazer isso, esse método não é amplamente conhecido e dá um certo trabalho. Mas esse polinômio de grau 4, ele não tem termo nem de grau 3, nem de grau 1. Então dá para fazer um truque aqui, que é fazer uma troca de variável, né? E escrever isso daqui como 2x vezes... Aliás, nesse momento da conta, eu vou separar um pouco o meu cálculo. Então aqui a gente tem a expressão da segunda derivada, né? Tá bom? E eu vou fatorar agora o x4 menos 2x2 menos 3. E eu vou fatorar usando aquele truque de introduzir uma variável nova, w igual a x ao quadrado. De modo que isso aí vira um polinômio de grau 2 em w, né? Todo polinômio de grau 4 que não tem nem fator x³ nem fator x, você pode tratar dessa maneira, fazendo uma substituição e escrevendo isso aqui como w quadrado menos 2w menos 3. E bom, esse daí eu sei fatorar, né? Eu sei fatorar. Como que eu faço? Eu calculo as raízes, né? As raízes são w igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4b quadrado menos 4ac, né? Então é 4 vezes 3, que é 12, sobre 2. E então aqui está dando 16, a raiz de 16 é 4, né? Então aqui está dando 2 mais ou menos 4 dividido por 2, de modo que as raízes são w igual a 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1, ou então 2 mais 4, que é 6 dividido por 2, então dá 3, né? Então a conclusão é que esse polinômio aqui eu fatoro como w mais 1, w menos 3. E aí agora eu volto para a variável original. Isso aqui é então igual a w é x quadrado mais 1 e x quadrado menos 3. Agora o x quadrado mais 1 ele é irredutível, né, nos números reais, quer dizer, ele não tem raiz real. É um número, esse aqui é 100 positivo, né, para x real. Então, só o que tem que fatorar mais aqui é o x quadrado menos 3. Então, isso aqui fica assim, x quadrado mais 1, x mais raiz de 3, x menos raiz de 3. Os zeros são menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, deu para fatorar o numerador da segunda derivada, né? A conclusão é que a segunda derivada é igual, onde foi que eu parei? Aqui, né? Então temos lá o 2x, agora eu tenho esse fator x quadrado mais 1, e agora eu tenho também o x mais raiz de 3 e o x menos raiz de 3, tudo isso dividido por 1 mais x quadrado, né? A quarta. Tá legal? De modo que o sinal do numerador a gente consegue analisar agora, né? Então todas essas contas foi para deixar o numerador num jeito que a gente saiba ver onde que é positivo e onde que é negativo, né? Muito bem. Então agora vem a análise do sinal, né? Análise do sinal. Quem que importa aí? Tem o menos raiz de 3.
Eu tenho o zero, porque tem aquele 2x multiplicando por fora lá, né? E eu tenho o raiz de 3 também. Esses são pontos nos quais a segunda derivada se anula, tá certo? Perfeito. Agora então, eu preciso analisar, vamos escrever os termos aqui, né? Vou aproveitar aqui. Então, quem que tem que aparecer aqui? X mais raiz de 3 e x menos raiz de 3, né? O x² mais 1 é sempre positivo, então ele não interfere na conclusão aqui. E disso aqui eu vou tirar o sinal da segunda derivada e, portanto, eu vou descobrir a concavidade da minha função, que é o objetivo disso tudo, né? Tá legal. Então, o termo x, ele troca de sinal no zero, sendo negativo à esquerda e positivo à direita. O termo x mais raiz de 3 troca de sinal no menos raiz de 3, sendo negativo à esquerda e positivo à direita. Enquanto que o termo x menos raiz de 3 troca de sinal no raiz de 3, sendo positivo à direita e negativo à esquerda. E aí, a segunda derivada, então, aqui tem menos com menos com menos, que dá menos, menos com menos com mais, que dá mais com mais com menos, que dá menos, e mais com mais com mais, que dá mais. E aí a conclusão sobre a concavidade da função, então é aqui, ó, a segunda derivada deu negativa, a segunda derivada negativa é a concavidade voltada para baixo, né? Então, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Essa é a concavidade da minha função. E, enfim, com isso, a gente descobre que os pontos de inflexão são o menos raiz de 3, o zero e o raiz de 3. Que é o que eu tinha previsto. Bom, a gente não sabia o valor exato do raiz de 3, né? Eu vi lá que era um ponto, algo entre 1 e 2, né? Mas enfim, agora está calculado aí quem que é o ponto de inflexão. Então vamos escrever essa conclusão aqui, né? Conclusão. F tem a concavidade voltada para cima, voltada para cima, no intervalo menos raiz de 3, 0, e no intervalo raiz de 3 mais infinito, e tem a concavidade voltada para baixo nos intervalos menos infinito até menos raiz de 3 e 0 raiz de 3, né? 0 raiz de 3. E quem são os pontos de inflexão, né? Pontos. Os pontos de inflexão são o menos raiz de 3, o 0 e o raiz de 3. Tá aí. Então, apesar da função original ser uma função racional simplesinha, né? A fórmula não parecia trazer grandes complicações. X dividido por 1 mais x², um polinômio de grau 1 dividido por 1 de grau 2, né? Na hora de calcular esses pontos de inflexão, a gente tem que analisar a segunda derivada. E a segunda derivada, por conta da regra do quociente, ela acaba te dando esses polinômios de grau alto no numerador, né? Mas que nesse caso era um polinômio de grau alto, um polinômio de grau 5 que a gente soube fatorar, né? Nesse caso deu para acertar essa conta. E, enfim, então voltando ao gráfico dessa função, né, que estava aqui, cadê ele? Aqui. Tá tudo confirmado, né? Então eu descobri que o ponto de inflexão aqui, que é esse ponto onde a concavidade muda,
é o raiz de 3 e o menos raiz de 3, além do zero, né? Que é onde a concavidade também muda. Tá aí. Então esse é o procedimento, né? Tem que ir fazendo as continhas. Agora, veja só, né? Alguma pergunta aqui, então? Alguma dúvida? Oi. Bom, a pergunta é a seguinte: o que a concavidade te diz a respeito do crescimento e do decrescimento da função? Então, bom, essas figuras, elas indicam que sim, né, que você consegue concluir alguma coisa. Quer dizer, quando você vê uma concavidade voltada para baixo, por exemplo, intuitivamente a gente tem que a função estava crescendo antes e decrescendo depois de algum ponto aqui que seria um ponto de máximo local, né? Então, alguma coisa dá para concluir, sim, sem dúvida. Eu acho que essa dúvida ela tem a ver com esse teste da segunda derivada. Então, deixa eu logo enunciar, então, quem que é o teste da segunda derivada? Que isso responde a essa pergunta, né? Que é o seguinte, se uma função tem segundas derivadas contínuas, né, em um intervalo, então, se você tem que P é um ponto crítico, no qual a derivada se anula, e a segunda derivada é positiva, então P é um ponto de mínimo local da tua função. E isso significa exatamente o quê? Que a função é decrescente à esquerda do P e crescente à direita do P, né? Então, sim, a concavidade da função ela te dá conclusões a respeito do crescimento e do decrescimento, sim, né? Graças a esse teste da segunda derivada. Então, quer dizer, se você está com uma função com a boca para cima, né, com cavidade voltada para cima, segunda derivada positiva, e você tem um ponto crítico, então esse ponto crítico tem que ser um ponto de mínimo local. Enquanto que se a tua função tem concavidade voltada para baixo, e você tem um ponto crítico, o ponto crítico tem que ser de máximo local, né? Então, nesse sentido, sim, a segunda derivada ela também te dá alguma informação sobre o crescimento e o decrescimento da função, né? Agora o teste da segunda derivada, na verdade, eu quero começar a próxima aula usando ele. Para concluir a aula de hoje, eu queria falar um pouco mais sobre a concavidade e os pontos de inflexão. Então, nesse exemplo, por exemplo, da função x², a questão aqui é determinar os pontos de inflexão caso existam, né? Então, isso está relacionado com a seguinte observação, olha só, que a gente procura os pontos de inflexão olhando para os pontos onde a segunda derivada se anula, não é? Quer dizer, os pontos de inflexão é onde a concavidade muda, e a concavidade muda onde a segunda derivada troca de sinal. Então, se você olhar para os pontos onde a segunda derivada se anula, você espera encontrar os pontos de inflexão. Entretanto, não é sempre que a segunda derivada se anula e o ponto é de inflexão. E aí, para isso, tem esses exemplos polinomiais, aí, esse exemplo, por exemplo, da x². Pode ser x elevado a qualquer potência par, na verdade. Então, nesse caso, se você olhar para a função x², ou x elevado a qualquer potência par, né? Aí quando você deriva uma vez, dá 4x³, quando você deriva a segunda vez, dá 12x², e 12x² é igual a zero, se o x é igual a zero, né? Então, você tem um ponto onde a segunda derivada se anula. Mas nesse ponto, a segunda derivada não troca de sinal, não é? Se você analisar o sinal da segunda derivada, aqui, em torno do x igual a zero, você tem que a segunda derivada é positiva à esquerda e positiva à direita também, do x igual a zero, né? Então esse exemplo ele serve como um alerta, né? Quer dizer que eventualmente a segunda derivada pode se anular
em um ponto e esse ponto não ser um ponto de inflexão. Porque para ser de inflexão, a segunda derivada tem que trocar de sinal, não é só se anular, ela tem que realmente trocar de sinal, né? Então, nesse caso aqui, a concavidade é voltada para cima aqui e voltada para cima aqui também, né? De acordo com o gráfico dessa função. Como a gente sabe já há bastante tempo, né? Ele é alguma coisa assim, né? Não é uma parábola, né? Um pouco mais assim, mas tem a cara de uma parábola, digamos assim. Então, nesse caso, esse exemplo é para lembrar disso, né? A segunda derivada pode se anular e não ser um ponto de inflexão, tá bem? Muito bom. Bom, gente, não dá tempo de fazer mais um exemplo, não. Você deu para perceber que os exemplos são mais longos, né? A gente tem que fazer derivar de novo, analisar o sinal. Eu não vou começar esse, não. A aula que vem a gente continua, principalmente aplicando o teste da segunda derivada. E isso já vai colocar a gente na situação de fazer gráficos de funções, né? Então, a gente amadureceu bastante já essa parte de derivada, né? Já estamos falando disso há várias aulas, já vimos vários teoremas, e o assunto já está bastante maduro. E eu acho que o ponto alto da discussão é esse, é quando você pega uma função, uma fórmula, e analisando a primeira e a segunda derivada, e talvez alguns limites, você consegue fazer o gráfico da função. É nisso que a gente vai chegar na aula que vem, misturando todas essas técnicas das últimas aulas aí. Tá legal? Então, até lá, muito obrigado. Por hoje estou encerrando. Uma boa noite para vocês.